Now, let me tell you what I think happened. I can't prove this, but you can't disprove E it. eu vou contar para você o que eu acho que aconteceu. Eu não posso provar, mas também é difícil não provar. Jericho is destroyed by fire. Jericó foi destruída pelo fogo. And the spies bring Rahab and her family and all these people out of the house, and they're spared. E os espias e todas aquelas pessoas que estão dentro da casa de Raabe foram poupados. The city is burned. A cidade toda queimando. And then she says, I don't know what I'm going to do now. My town is gone. Ela diz, eu não sei mais o que eu vou fazer, o meu tempo acabou. And one of the spies, his name is Salmon. E um dos espias, his name Salmon. is Salmon, He marries Ruth. ele se casou com Ruth. There's hope for girls, even with a checkered past. Existe esperança She's still a young woman. para... He married Ruth? Or He married, Salmon married Ruth. It's in the Bible. Yeah. Ele se casou com Ruth. E existe esperança para as meninas, mesmo. They have a boy named Boaz. E eles tiveram um filho, cujo nome era Boaz. He marries Ruth. E ele se casa com Ruth. You with me still? Sim, estão me acompanhando. They have a boy named Obed. E agora eles têm um filho cujo nome era Obed. Who has a son named Jesse. Que tem um filho cujo nome era Jessé. Who has a youngest son named David. Que tem um filho o caçula chamado Davi. And if you go to Matthew chapter 1. E se você for até Mateus capítulo 1. It says that in the family tree of Jesus. Diz que na linhagem de Jesus. You have the name Rahab the harlot. Temos o nome de Raabe, a prostituta. There's only 4 women mentioned in the genealogy of Jesus. Só há 4 mulheres mencionadas na genealogia de Cristo. The blood of Jesus was in Rahab's veins, his DNA. O sangue de Cristo estava nas veias de Raabe, foi o seu DNA. She became a mother in Israel. Ela se tornou uma mãe em Israel. Now, friends, this is so important. Amigos, isso aqui é muito importante. Because it's telling us that Jesus is coming. Porque está nos contando que Jesus está voltando. Those spies were saved by the rope. Aqueles espias foram salvos pelo cordão. Rahab and her family were saved by the rope. Raabe e sua família salvos pelo cordão. We need to hang by faith on that rope. Nós precisamos também nos segurar pela fé nessa corda. Many years ago in San Diego, há muitos anos em San Diego, he didn't know I was going to say this. Ele não sabia que eu ia contar essa história. I didn't know I was going to say Nem this. eu sabia, acabou de surgir. They had a large Zeppelin, a blimp. Tinha um grande Zeppelin, um balão. It was called the Akron. E se chamava The Akron. 1938. In 1938. Em 1938. It was landing in San Diego. Estava lá aterrissando em San Diego. And it had all these ropes that would hang down from it. E tinha And the ropes would tinha hang. muitas cordas que So saíam when the blimp penduradas. came into land, all these ropes were hanging from the blimp. Então quando ele estava chegando à terra, todas essas cordas estavam penduradas dele. And about 20 sailors would go out and they'd grab it. E cerca de 20 marinheiros saíram e seguraram as And they would cordas. carry it across the field E começaram a puxar o Zeppelin pelo campo. to get anchored. To tie it off. Para It's a balloon or It's a big Zeppelin, big airship. E começaram a amarrá-lo ali. But before they could tie it off, mas antes de conseguir amarrá-lo, there was a powerful atmospheric change in air pressure. Houve uma grande atmosfera ali, diferente. And it began to lift the sailors up off the ground, holding onto the ropes. E surgiu um grande vento e isso começou a fazer com que os marinheiros fossem erguidos do solo. They thought it would come back down, so some of them held on to it. Alguns se seguraram com mais força, acharam que o balão voltaria ao solo. But it kept going up. Mas ele continuou a subir. Some of them just let go. They said, I'm not going to die. Alguns simplesmente soltaram a corda e disseram, eu não vou morrer aqui. Some waited a little too long. They let go and they broke their ankle or their leg. Alguns esperaram um pouco tempo mais e quando soltaram, quebraram a perna, o pé. 3 of the men kept holding on because they were afraid to let go. 3 deles continuaram se segurando porque não queriam deixá-lo ir. And eventually the strength of 2 of them failed and they fell to the ground and they died. E finalmente a força de 2 deles se acabou e eles caíram no solo e morreram. But one man kept holding on. Mas conseguiu se segurar. The blimp went way up in the sky and he looked like a little ant. E esse balão continuou subindo para o céu e parecia uma formiguinha. And he held on minute after minute. E minuto após minuto ele se segurava naquela corda. And everyone thought, how long can he hold on? E todo mundo pensava, quanto tempo mais ele vai conseguir se segurar? Eventually, they got the airship back down. Por fim conseguiram fazer com que esse balão descesse. And he was still there. E ele ainda estava lá. What he had done
o que ele havia feito when he saw that it was too high off the ground, foi que quando ele percebeu que já estava muito alto lá do solo, he had strong hands. ele tinha uma mão forte, He held on with one hand, ele se segurava com uma mão and he wrapped the rope around his waist. e meteu a corda ao redor da sua cintura, He tied a simple knot. fez nó cego aqui And then he said for the last hour, he had just been swinging up there, enjoying the view. e pela última hora ele estava ali só tendo uma visão panorâmica, desfrutando daquele We momento. not only need to get a hold of the rope, friends, Além de segurarmos essa corda, amigos, we need to get all tied up in the rope. precisamos amarrá-la bem a nós mesmos. Is your rope strong? Será que a sua corda está bem amarrada? Are you hanging on to the word of God, Está segurando com firmeza na the palavra de message of Deus? salvation? A mensagem da salvação. I heard of some tourists that went to Europe. Eu ouvi falar de alguns turistas que foram para a Europa They had a monastery up on a cliff. e eles tinham monastério lá numa montanha, Yeah, a church way up there, né, uma igrejinha ali em cima, real high. bem alto. No elevator, no stairs. Não havia elevador, não havia escada. The only way to go up, A única maneira de chegar até lá, they had a large basket, eles tinham uma grande cesta and you'd get in the basket with a priest, e você se sentava ali naquela cesta com o and sacerdote he could carry 2 people in the basket with him. e dava para levar mais 2 pessoas na cesta. And he had a rope with pulleys, E havia uma corda com a polia and he'd pull people up, and they would look at the church, the monastery. e eles puxavam a corda e a cesta ia subindo para que eles conseguissem ver o And it monastério. was over 150 feet off the ground. Era bastante alto. One day, some American tourists were in the basket, Dia um turista americano entrou naquela cesta and the man was a little bigger than average. e o homem era pouquinho maior do que a média. And as the priest is pulling them up, E quando o monge estava ali subindo a cesta, he noticed the rope looked like it was very old, ele percebeu que a corda era bastante velhinha and it had frays in it. e já estava soltando os fiapos. And he nervously asked the priest, E ele, já nervoso, perguntou ao sacerdote: he said, "How often do you change the rope?" com que frequência vocês trocam essa corda aqui? He calmly said, "Every time it breaks." E ele estava bem calmo e disse: sempre que ela arrebenta. You don't want to wait until the rope breaks. Você não quer aguardar até que a corda arrebente. If you're hanging on to the wrong rope, you've got to have the red rope of Rahab. Se você está se segurando com uma corda errada, você precisa do cordão vermelho de Raabe. This church has the truth. Essa igreja tem a verdade. Notice what happened with Rahab. Note o que aconteceu com Raabe. Is Joshua coming? Josué está vindo? See? Sim ou não? Will the trumpets blow? As trombetas soarão? Will there be a shout? Haverá grito? 1 Thessalonians chapter 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. The Lord himself will descend from heaven with a shout. Porque o Senhor mesmo descerá no céu com alto The estrondo. voice of the archangel. Se ouvirá a voz do The trumpet arcanjo. of God. A trombeta de Deus Then soará. Jericho is burned. E Jericó será queimada. The earth will be consumed with fire. 2 Peter chapter 3. Terra será consumida com fogo, 2 Pedro This 3:10. story is for us today. Essa história é para nós hoje. We need to tell the world the signs are here. Precisamos contar ao mundo, os sinais estão aqui. Jesus is coming. Jesus está There's voltando. only one group that will be saved. Só há grupo que será salvo. Those that are under the blood. Aqueles que estiverem debaixo do sangue do Cordeiro. Are you in the house? Você está dentro da casa?